Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. O tema do nosso episódio de hoje é o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações, que foi um livro que também Jeremias escreveu. Mas antes de nós falarmos desse tema do livro de Jeremias, eu sempre gosto de relembrar qual foi a grande lição que nós tivemos da leitura da semana passada. E a leitura da semana passada foi o livro de Pedro, as cartas de Pedro, né? Ele escreveu 2 cartas. E nessas cartas o apóstolo Pedro ele deixa várias lições, mas eu separei uma que eu senti que tocou meu coração, pode ser que tenha tocado o teu também, e eu convido, caso você tenha tido alguma lição que tocou teu coração, compartilhar, comentar, não ficar para você, e sim levar para mais pessoas saberem. A missão que tocou meu coração foi o versículo de Pedro 1, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Mas se alguém padece como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nessa parte. Isso é o apóstolo Pedro falando, aquele mesmo que negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Teve uma passagem que que Pedro falou a Jesus que ele jamais negaria ele, nem pela vida dele. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E no dia da sua morte, enquanto Jesus foi capturado, Pedro negou 3 vezes. É uma passagem muito marcante da Bíblia. Na terceira vez que Pedro negou ele, o galo cantou e Jesus, que estava preso, se virou e olhou a Pedro nos olhos. E aquilo ali dilacerou o coração de Pedro. E esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que tinha medo, que tinha vergonha, depois falou: mas se alguém padece como cristão, não se envergonhe, glorifique a Deus nessa parte. Ele não só não se envergonhou, como ele é um dos grandes fundadores da nossa igreja, e na sua morte, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não era digno de ser crucificado assim como Cristo também tinha sido. Quando eu vi essa passagem, eu lembrei de uma outra passagem do Evangelho de Mateus, e eu vou ler aqui para vocês, que é o capítulo 10, versículo 32, onde Jesus fala assim: Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Então, pessoal, a oportunidade de glorificar a Deus, de lembrar de Jesus, mesmo que isso traz alguma dor no momento, alguma perseguição, é um motivo de glória, é um motivo de agradecimento de você poder estar tendo essa oportunidade de defender Jesus. Legal? Bom, o livro que nós vamos falar, na verdade, os livros são o livro de Jeremias, do apóstolo Jeremias, o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações. Ele era um profeta que viveu logo antes da invasão de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, antes dele invadir Jerusalém e conquistar Judá. Então, o que aconteceu, pessoal? Jeremias foi um dos profetas, teve vários, que
cumprindo ordem de Deus, ele tinha a missão de alertar Israel sobre o caminho que Israel estava tomando e as consequências que isso tinha. E isso era uma tarefa dificílima na época. Por quê? Porque o povo estava muito corrompido. Então, você falar é uma coisa assim. Como é que eu posso explicar para vocês? É como se hoje alguém tivesse. Vou dar um exemplo, claro que não se compara, mas o que eu quero destacar aqui? Quando as pessoas estão com uma mente muito fechada, é muito difícil mudar. Vamos dizer que hoje nós descobrisse alguma coisa com relação ao álcool e ele tivesse a missão de falar que o álcool era uma droga que poderia matar. É muito difícil. Quando os primeiros cientistas descobriram que a Terra era redonda e falaram que era redonda, quem achava que ela era plana queria matar quem era redonda. O conhecimento, quando ele é amplamente disseminado e ele é comum, é muito difícil de você tirar essa ideia. E a dificílima missão de Jeremias era alertar Israel, falar assim, cara, vocês estão se afastando de Deus e vai vir alguém aqui e vai destruir Israel. Olha que missão difícil. E para todos que eles falavam, que ele falava isso, era perseguido, era caçoado, era açoitado, era preso, era muito difícil. Mas olha que interessante. Jeremias, ele teve uma capacidade preditiva tão grande que ele chegou a prever a destruição de Israel, a conquista de Israel por Nabucodonosor e quantos anos eles iriam ficar cativos na Babilônia. É isso que mais impressiona. Eu vou ler um versículo aqui, Jeremias 29, capítulo 29, versículo 10, em que Jeremias fala, porque assim diz o Senhor, e isso ele escreveu antes da invasão. Certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então Jeremias conseguiu prever quantos anos eles iriam ficar presos. E depois de tudo que ele escreveu, dessa situação, porque ele viveu esse momento da invasão da Babilônia em Jerusalém, ele escreveu outro livro chamado Lamentações. Esse livro é um livro poético com alguns poemas descrevendo a dor que eles sentiam. Vocês estão acompanhando agora a guerra entre Israel e o Hamas e vocês percebem como é doloroso. A gente vê aquelas cenas de pessoas mortas. Então, o profeta Jeremias, ele via aquilo e ele escreveu poemas para ficar marcado na história daquelas visões muito dolorosas que ele via, né? Então ele escrevia poemas que ficou marcado na história para relembrar. E é interessante até nessa história da guerra de Israel, né? Como vê que como o povo judeu sempre foi perseguido em toda a história de Israel, Israel sempre foi perseguido. A gente está vendo agora o Hamas, né? Mas não é só o Hamas sozinho ele não conseguiria fazer nada, tá? O Hamas, ele fez esse ataque terrorista com apoio de Israel, com apoio do Irã, com apoio do Líbano, com apoio de todos os países árabes ao redor, que em nenhum momento reconhece Israel como Estado. Na visão deles, aquilo é tudo território árabe, tá? E o povo de Israel foi perseguido durante toda a história. Então isso começou lá na época do Egito, quando eles foram 400 anos. Agora nós estamos vendo o período pré-babilônico, aonde eles foram exilados da Babilônia.
Depois foi o povo romano que destruiu. Depois teve as cruzadas. Muitos pensam que a Jerusalém, estando na mão dos cristãos, os judeus não seriam perseguidos. Nada a ver. Os cruzados, os cristãos também perseguiam os judeus. Depois Hitler perseguia judeus. E agora os árabes muçulmanos, né, na guerra que a gente está vendo. Mas enfim, eu vou fazer agora algumas passagens do livro de Jeremias, algumas passagens que eu achei interessante, que eu achei bacana. Eu vou ler junto com vocês aqui e vamos fazer algumas reflexões sobre ela. Legal? Então eu vou jogar na tela aqui a leitura do livro de Jeremias, tá? Palavra de Jeremias, filho de Eusias, um dos sacerdotes que viviam em Anatot, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi-lhe dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Foi-lhe ainda dirigida no tempo de Joaquim. Então Jeremias viveu no período de 2 reis, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Sedecias, filho de Josias. Então passou de Joaquim para Sedecias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém no 5º mês. Ou seja, o Jeremias ele ficou até após a deportação. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Isso aqui é muito lindo, pessoal. Ó, essa passagem aqui que eu acabei de ler, e eu vou ler de novo para vocês, ela traz muito como a gente já nasce com um propósito designado por Deus. Porque quando Deus está falando de Jeremias, ele fala de todos os filhos, ele fala de todos aquele que ele permitiu e que ele criou. Ele fala de todos. E ele fala assim, ó: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta. Antes mesmo de nós ser concebido, não é formado no ventre da mãe, concebido, Deus já nos conhece e já sabe para qual propósito Ele vai nos enviar para a terra. Não é espetacular isso? Os teus pais, eles podem ter tido por engano, mas Deus não. Você já era escolhido antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer, você já era escolhido, você já era conhecido, você já era amado e você já tinha um propósito pelo qual Deus gostaria de te enviar. Vamos continuar aqui. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Olha que interessante. Nessa palavra aqui, o Deus apareceu para Jeremias quando ele era ainda criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirá o que eu te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Que coisa mais linda, né? Você vê a maneira como o Senhor fala com Jeremias, né?
No primeiro momento, Jeremias se sentiu fraco, se sentiu inseguro, se sentiu com medo e ele deu para trás. Ele falou assim: Senhor, eu sou apenas uma criança, entende? Eu nem sei falar, ele falou assim. E o Senhor falou: não tema, porque vou estar contigo. E a sua mão tocou a minha boca. Eu coloco as minhas palavras nos teus lábios. Quando Deus manda a gente para alguma missão, pessoal, e você sente no teu coração que é um pedido dele, não tenha medo. Não tenha medo, porque ele vai estar contigo. E se ele está contigo, não é na tua força, é na força dele. É no jeito dele, é na inteligência dele. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Se não der certo, é porque não era dele e já abandona. Se der certo, é porque era dele. Legal? Vou continuar para a próxima leitura. É o capítulo 17, versículo 5. Isso aqui me chamou muita atenção. Olha só, pessoal. Deixa eu jogar na tela aqui. Opa. Versículo 5, tá, pessoal? Eis que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Aí no versículo 7 ele fala: bendito o homem que deposita a sua confiança no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Isso é muito bacana, né, pessoal? Inclusive, no livro de Provérbios, que são provérbios de sabedoria, tem deixa eu ver aqui. Tem um versículo que diz assim: confia no Senhor. Esse livro, o livro do Provérbios, ele é um livro de sabedoria, tá? Sabedoria é feito por princípios e princípios são imutáveis. Ele fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não não te apoie no teu próprio entendimento. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, ó. Maldito o homem que confia em outro homem ou que faz da carne o seu apoio. Jesus também tem uma passagem sobre aquele homem que quer construir um outro silo por segurança, não sei o que, e ele fala assim: tolo, nem sabe ele que essa noite mesmo o Senhor irá lhe buscar. Então o que está falando aqui, gente? Cara, confia no Senhor, tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus. É essa confiança que é a confiança que vai te trazer uma segurança. A Bíblia inteira fala isso: não temas. Mas ele não quer dizer você confiar no sentido de você ficar esperando ou de você fazer nada. Não vou fazer nada porque Deus vai prover tudo. Não é assim. Deus vai fazer, mas desde que você se dedique a coisa acontecer, Ele vai te ajudar. Mas você tem que entrar com alguma coisa. Do nada, nada se transforma. Do nada, nada se transforma. Tudo é criado de alguma coisa. Legal? Agora eu vou ler uma passagem que é sobre as advertências que Jeremias fez ao povo. As advertências que Jeremias fez ao povo de Israel sobre o afastamento dele. Então, olha só. Isso aqui vamos dizer assim, pessoal, eu estou resumindo e pegando pontos principais que dá para entender o contexto do livro, tá? Então, versículo 3 de Jeremias: dir-lhe-ás, então, escutai a palavra do Senhor, rei de Judá, e vós todos, habitantes de Jerusalém.
Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar vou mandar desgraça tamanha que fará tinir os ouvidos de quem dela ouvir falar. Olha a missão que Jeremias tinha para falar para o rei e para o povo. Abandonaram-me, profanaram este lugar e ofereceram incesto a outros deuses que nem eles conheceram, nem seus pais e nem os reis de Judá. Não conheceram porque não existem, né, pessoal? Macularam este lugar com o sangue dos inocentes e ergueram o lugar alto a Baal, para, em honra dele, queimarem os seus filhos em holocaustos. Tais coisas não as prescrevi, delas não falei e nem ao pensamento me vieram. O que o povo de Israel estava fazendo? Eles pegaram um deus chamado Baal, que tinha um costume de oferecer sacrifício de crianças, pessoal. Tinha judeus israelenses que faziam sacrifício de crianças e ofereciam a Deus naquela época. E isso que Deus estava falando. Por tudo isso, virão dias, oráculo do Senhor, em que este lugar não mais se chamará Tofé, nem Vale do Filho de Inom, mas sim Vale do Massacre. Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém, e ordenarei que caiam seus habitantes sob a espada dos inimigos, e pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida. Entregarei seus cadáveres como pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então, nessa passagem aqui, pessoal, que dá para entender por que o povo de Israel, ficou tão brabo com Jeremias. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa. Ninguém gosta de ser criticado. E as palavras de Deus para Jeremias falar para o povo era duríssima. Na verdade, era a realidade, né? Não é nada demais que eles não mereciam. Mas, é o que eu falei, como ele estava acostumado com uma coisa, é muito difícil você ver, né? Agora eu já vou ler uma passagem, olha só, que ao mesmo tempo que Deus falou que ele ia aniquilar, olha o que ele fala também. Deixa eu jogar aqui. Eis que diz o Senhor: quando 70 anos tiverem decorridos para a Babilônia, eu vos visitarei a fim de realizar a promessa que vos fiz aqui de reconduzir. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Invocar-me-ei e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Olha como o Senhor age. Ele nem aplicou castigo ainda. Ele já falou quanto tempo o castigo vai durar e falou o que eles precisam fazer para ser perdoado. No caso ali é orar e pedir. Procurar-me-eis e havei de encontrar, porque de todo o coração me foste buscar. Se for buscar de todo o coração, né, pessoal? Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações e em todos os lugares por onde vos dispersei, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Interessante, né? Deus falou das consequências do povo se afastar dele, mas também falou, cara, procura de mim de todo o coração, faz isso, e eu vou encontrar vocês, eu não vou abandonar vocês. E por último, pessoal, para fechar o livro de Jeremias, claro que está sendo bem sucinto, o livro de Jeremias é um livro longo, é um livro de 52 capítulos. Eu vou ler agora o capítulo 39, versículo 11 a 12.
Olha que interessante. Eu vou ler agora uma passagem que Deus salva Jeremias. Olha só. Versículo 11. Quando da tomada de Jerusalém. Então, no mesmo momento que Nabucodonosor estava tomando Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nabuzardã, chefe das guardas. Então, Nabuzardã era o chefe do exército, a seguinte ordem a respeito de Jeremias: toma-o e nele põe os olhos. Não lhe faças mal. Não lhe faças, porém, mal algum, agindo a respeito dele, conforme seus desejos, no caso, os desejos do Jeremias. Então, Nabuzardã, chefe dos guardas, Nasbuzesbã, chefe dos eunucos, Babababá, chefe do Negal, Sereza, chefe dos mangos, e todos os principais oficiais do rei da Babilônia, mandaram buscar Jeremias do pátio do cárcere e o entregaram a Godolias, filha de Aissã, filho de Safã, para que fosse reconduzido à sua casa. E assim permaneceu Jeremias no meio do povo. Aí no final ele fala assim, então, porém teu salvarei, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes, e não cairás a golpe de espada. A vivo e salvo será o teu espólio, porque em mim puseste confiança. Palavra do Senhor. Então, olha só, pessoal, Jeremias, ele é salvo por Deus. Grande parte do povo foi morto, uma parte foi feito cativo, e Jeremias foi feito o quê? Nada. Jeremias era prisioneiro, ele era prisioneiro do rei, porque o rei não tinha gostado das mensagens que ele falava. E no fim, o que os invasores fizeram com Jeremias? Nada. Soltaram, deixaram ele solto. E depois Deus fala que fez isso para que ele, porque ele pusesse confiança no Senhor. Legal? Agora eu só vou ler algumas passagens que eu achei bacana do livro de Lamentações, que é a continuação do livro de Jeremias. Olha como ele falava da dor que ele estava sentindo no momento. Eu vou ler aqui só para vocês terem ideia, pessoal. Ele falava assim, ardiam meus olhos de tantas lágrimas, fremiam as minhas entranhas. Minha bile se espalhou por terra antes a ruína da filha de meu povo, quando das ruas da cidade desfaleciam os meninos e as crianças de peito. Outra passagem que eu anotei aqui, é sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus. Palavra de Jeremias, tá, pessoal? É o capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Aqui, É graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não se esgotou a sua piedade. Eu acho que eu peguei errado, pessoal. Não, tá certo. Lamentações 3, versículo 22. Aí ele fala, cada manhã ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. Mesmo apesar de tudo que aconteceu, Jeremias dava graças a Deus pela misericórdia de não deixar os babilônios aniquilarem, porque naquela época era muito comum você acabar com o povo, fazer terra arrasada, fazer não sobrar ninguém. Nem meninos, nem crianças, nem nada. Agora eu vou ler outro, olha só, continuando aqui. Versículo 40. Examinamos, escrutemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Elevemos os corações tanto quanto as mãos para Deus lá nos céus. Jeremias, ele está fazendo um convite às pessoas ao arrependimento, porque aquilo ali que aconteceu
foi em função de um coração duro e não arrependido que as pessoas de Israel tinham, né? E para terminar, eu vou ler esse capítulo 5, versículo 21. Ele fala assim, ó: Reconduze-nos a vós, Senhor, e voltaremos, fazei-nos reviver os dias de outrohoras. A menos que nos tenhais abandonado e que contra nós demasiadamente vos tenha irritado. Então, assim, nessa passagem, Jeremias fala, ele pede para Deus restaurar o povo de Israel. Restaura-nos, Senhor, a você. Renova os nossos dias como era antigamente. Ele pede para Deus fortalecer eles na fé, para que eles voltem os olhos do Senhor e voltem a ser uma nação próspera. Quando a gente estuda a Bíblia e estuda a história de Israel, você percebe claramente, no momento que Israel volta os olhos ao Senhor e está sempre seguindo aquilo que o Senhor diz, ele prospera. No momento que Israel abandona Deus, ele começa a declinar e entrar em parafuso. Toda a Bíblia é isso. Toda a Bíblia acontece a mesma coisa. Em toda a história dos judeus acontece a mesma coisa. Legal? Bom, pessoal, esse é o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Como eu falei, o livro de Jeremias é um livro longo, mas é um livro muito interessante, é um livro muito bacana, é um livro que fala muito sobre as previsões de Israel sobre a invasão babilônica, né? Deixa eu ver aqui se Jeremias tem alguma previsão sobre Jesus. Deixa eu ver aqui se ele profetiza alguma coisa sobre o Messias. Tem aqui sim, pessoal. Ó, você vê, ó, todos esses livros antigos, dos profetas antigos, todos eles fazem profecias sobre um Messias que haveria de vir, tá? Então, olha só, em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31, coincidentemente, ó: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Porque qual foi a aliança antiga? Foi a aliança que ele fez com Abraão e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aqui ele está falando da aliança que ele fez com Moisés, né? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado. Diz o Senhor, essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Olha que interessante, ele fala aqui, ó, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. No Velho Testamento tem muitas leis que os judeus seguem até hoje, né? E Jesus, ele falava que ele não veio para acabar com a lei, mas veio para complementar a lei, né? E aqui ele está falando assim, ó, porei a minha lei em seu interior. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não se ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade, olha que interessante, pois perdoarei
a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados, que é exatamente o que Jesus fez. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Essa nova aliança aqui que fala Jeremias é a nova aliança que se cumpriu com Jesus, que cobriu com Jesus Cristo. Legal? Bom, meu muito obrigado, pessoal, a todos que nos assistiram, que estão nos acompanhando. Nós estamos quase terminando a Bíblia. Eu agradeço a todos vocês e parabenizo vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando por ter conseguido ficar tanto tempo, ler todos os livros da Bíblia ou ao menos acompanhar aqui as nossas mensagens. Meu muito obrigado a todos e tenham todos uma excelente semana. E até a próxima Desvendando a Bíblia.